Boa noite, glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Feliz de estar aqui. Estive aqui, acho que foi no ano passado. Nós estivemos aqui com o pastor Luiz Hermínio. Foi ano passado, né? Estamos aqui com o pastor Luiz Hermínio e estamos aqui nessa terra abençoada novamente. Obrigado, pastores, por nos receber. Amém? Uma alegria e uma honra poder estar aqui, ministrar, falar não só do que o Senhor tem feito, mas falar do quem o Senhor é nas nossas vidas. Amém? Agradeço de coração ao Senhor e aos pastores dessa casa por nos receber e nos dar essa honra de falar de Jesus, de falar do Senhor. Como o pastor Luiz falou, eu me chamo Cristiano, sou pastor lá no Mevan, já há muitos anos. A gente se divide em duas funções lá no Mevan. Nós somos os pastores da adoração e também eu assessoro diretamente o pastor Luiz Hermínio, viajo com ele, e inclusive trago o abraço, pastor Luiz Hermínio, pastor Yaci, para vocês, amém? Sintam-se abraçados em nome de Jesus, tá bom? Sou casado com uma esposa fora de série, chamada Silvana. Inclusive na próxima terça-feira nós vamos completar 25 anos de casado, bodas de prata. E aí, um dos motivos dessa viagem é a gente poder comemorar esses 25 anos, também rever os nossos amigos Rodrigo e Soraya, que estão aqui há algum tempo já, somos amigos de muito tempo. Essa casa. E, irmãos, como diz o meu pastor, a gente não pode deixar de dar uma pregadinha, E falar do Senhor, falar de quem Ele é, realmente é muito bom, porque tem a ver com aquilo que nós somos chamados a fazer, amém? Então, sou casado com a Silvana há 25 anos, A Silvana é minha melhor parte, irmão, de verdade. A Silvana foi a pessoa que me apresentou Jesus, foi ela que me evangelizou, com segundas intenções, é claro, mas deu certo, porque ela me ganhou para Jesus e me ganhou para ela, E temos uma filha linda, chamada Laura, 5 anos de idade. Nós engravidamos aos 40 anos, depois de alguns diagnósticos contrários, dizendo que nós não poderíamos ter filhos. Aos 40 anos o Senhor visitou a minha casa e nos deu um presente maravilhoso chamado Laura, Como não servir esse Deus, irmãos? Como não adorar um Deus tão bom, tão lindo, tão precioso? Amém? Então estou feliz, Como diz o meu pastor Luiz Hermínio, um crente triste e desanimado é um difamador do Evangelho. Porque não tem como a gente servir um Deus tão lindo, tão grande, que é bom em todo o tempo, nós não nos tornarmos pessoas felizes. Amém? Porque essa é uma decisão. Eu decidi ser feliz porque o Senhor tem sido fiel na minha vida e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queria que você curvasse a sua cabeça e você repetisse a seguinte oração nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Aquilo que eu preciso ouvir para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, como foi declarado aqui, em meio às canções. Tu tens liberdade no nosso meio. Tu és o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Não existe outra razão, não existe outro motivo senão o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Então nessa noite, também como foi cantado aqui, nós queremos declarar que se calem todas as vozes que não seja a sua voz, que o Senhor tenha a primazia no nosso meio e fale aos nossos corações, que se calem todas as vozes. Nós queremos dar essa ordem no reino espiritual, nas regiões celestiais. O Senhor reina neste lugar, o Senhor reina nas nossas vidas, e nós queremos declarar que se calem todas as vozes que não seja a sua voz, que somente a voz do Teu Espírito fale aos nossos corações, às nossas mentes, que se cale a voz de Satanás, que se cale a voz da nossa alma, que se calem todas as vozes que não seja a sua voz.
e que a voz, como de muitas águas, nos purifique e nos lave por dentro, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo. Antes de você abrir sua Bíblia rapidinho, irmãos, eu sempre costumo dizer que nós não somos vendedores de livros nem de camisetas, amém? Mas todos os recursos arrecadados desses materiais são diretamente convertidos na obra de Deus, no ministério, fazer Jesus conhecido em todas as nações da terra, amém? Então o pastor Rodrigo, Missão Reino Unido, trouxe algumas camisetas bem bonitas ali. Esse aqui é só um modelo. Tem vários outros modelos ali de camiseta e moletons. Você pode adquirir e abençoar o Mevan, Missão Reino Unido. Eu trouxe também alguns livros, dois livros do pastor Luiz Hermínio. Esse livro aqui é fora de série, Extraordinária Unção, O Caminho da Renúncia, Obediência e Perseverança. Às vezes a gente quer ser ungido, mas a gente não entende que existe um caminho para isso. Amém? E também eu trouxe esse livro aqui, foi lançado agora em novembro, final do ano 2023, já se tornou um best-seller lá no Brasil. É um devocional de 365 dias, dia após dia, caminhando com o Pai. O pastor Luiz Hermínio fala muito sobre paternidade, e esse devocional ele te leva ainda mais a ter esse entendimento a respeito da paternidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, se você puder e quiser, você pode adquirir, abençoar o ministério. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer assim: dá um livro de presente para mim, dá um boletom de presente para mim, uma camiseta para mim, amém? Você vai estar aí diretamente sendo duplamente abençoado, irmãos. Primeiro, você vai estar levando um material de muita qualidade para a sua vida, para edificar a sua vida, e também você vai semear aí no reino de Deus, amém? Glória a Deus, vamos lá. Obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante. Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante. Você pode deixar aqui, tá? Pode deixar o versículo aí durante toda a pregação. Beleza? Obrigado. Carta de Paulo, na igreja de Colossos, ela diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência e entendimento. A minha versão diz inteligência espiritual. Número 10. Assim oramos para que possais viver de maneira digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Paulo diz à igreja de Colossos: olha, desde o dia que ouvimos falar de vós, não cessamos de orar por vós, para que vocês possais andar cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E é sobre isso que eu quero falar aos nossos corações nessa noite, porque aqui Paulo, ele coloca um motivo de oração em relação à igreja daquela época, em relação à igreja de Colossos. Ele fala: desde o dia que ouvimos falar de vós, não cessamos de orar por vós. Isso nos leva a perceber que Paulo orava intensamente, intencionalmente, por algo muito específico em relação à igreja, sim ou não? E você há de convir comigo que ninguém ora por algo que não faz sentido, não é verdade? Todos nós, todos os nossos motivos de oração, as nossas listas de orações,
de alguma maneira tem algum sentido e tem algum motivo para nós, não é verdade? Ninguém ora por algo que não faz sentido para nenhum de nós. E aqui Paulo, ele coloca um motivo de oração que eu tenho certeza que essa oração, ela precisa haver nos nossos corações ainda nos dias de hoje. Paulo estava orando, irmãos, não para que a igreja fosse abençoada. Paulo estava orando não para que a igreja fosse cheia da glória de Deus. Paulo estava orando não para que a igreja fosse próspera. Paulo estava orando não para que a unção fosse derramada sobre a igreja do Senhor. Paulo estava orando para que a igreja tivesse conhecimento da vontade de Deus. Amém? Portanto, desde o dia em que ouvimos falar de vós, não cessamos de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E isso precisa ser um motivo de oração para nós nesse tempo. Amém? Queria deixar aqui um motivo de oração. Eu queria deixar no seu coração nessa noite algo específico a respeito das suas orações, porque a gente ora por tantas coisas, irmãos. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, vocês precisam conhecer a vontade de Deus para vocês. Você acredita que Deus tem uma vontade a seu respeito, sim ou não? Então o nosso desafio nesses dias como igreja, o nosso desafio nesses dias como filho de Deus, eu não sei você, mas nós estamos vivendo transições. Volte e meia o Senhor está transicionando as nossas vidas. Volte e meia o Senhor não muda, mas Ele se move. Volte e meia o Senhor está nos levando para lugares novos no Espírito, ou lugares novos geograficamente, eu não sei, mas o Senhor tem vontades ao nosso respeito. O Senhor já escreveu um livro ao nosso respeito. Então Paulo colocava algo específico em relação à oração da igreja. Olha, para que vocês conheçam, tenham conhecimento da vontade de Deus para vocês, em toda a inteligência e sabedoria espiritual. Porque, irmãos, um homem sábio, um homem inteligente, não é aquele que tem vários diplomas na sua parede. Por mais que isso tenha o seu valor, por mais que isso seja importante para você, mas um homem sábio, um homem inteligente é aquele que em todo tempo procura buscar para ele, para a sua casa, para a sua vida, o conhecimento da vontade do Pai e se adequar a ela. Você está entendendo? Em toda a inteligência e sabedoria espiritual. Quantos querem ser sábios e inteligentes nessa noite? Só tem um caminho, é nós buscarmos o conhecimento da vontade de Deus para nós, em todo tempo, em todo tempo. Quando eu cheguei no Levan no ano 2002, lá em Itajaí, num contexto bem diferente do que eu vivo hoje, eu me lembro que o pastor Luiz Emílio apontou o dedo para mim e me deu uma palavra. E ele falou assim: olha, eu vejo você com caneta nas mãos, escrevendo canções. Eu vejo você com caneta nas mãos, escrevendo pregações. Irmãos, eu nem tocava violão na época. Aquilo para mim era totalmente loucura. Escrevendo canções e pregações. Eu falei: esse cara aí, eu acho que ele está fora da casinha. Mas ele, dentro dessa palavra que ele me entregou, ele me falou algo muito específico, e essa palavra que me norteia até os dias de hoje. Ele falou assim: ó, Deus te trouxe para essa cidade. Eu tinha acabado de vir do Paraná para Santa Catarina, transferido pela empresa que eu trabalhava, achando que eu ia para Itajaí para ganhar dinheiro. E aí Deus, através do pastor Luiz Emílio, falou assim: Deus está me falando para você cuidar das coisas dele, porque das tuas coisas Ele vai cuidar. Então, desde então, pastor, a minha oração
tem sido: Senhor, só me deixa claro quais são as suas coisas. Só revela ao meu coração quais são essas coisas. Eu não quero perder tempo. Eu não quero gastar energia onde eu não fui chamado para gastar. Eu não quero perder tempo onde que eu não devo mais estar fazendo. Senhor, só me deixa claro quais são as suas coisas. Em outras palavras, Senhor, só mostra para mim a tua vontade para esse tempo. Só mostra para mim, só deixa claro, só traz ao conhecimento da minha mente e do meu coração a tua vontade para esse dia, para esse tempo que se chama hoje. Você está entendendo? Porque isso não tem a ver, irmãos, com uma conversão. Eu me converti no ano de 96, lá eu fiz uma escolha, glória a Deus por isso. Mas essa oração que Paulo sugere para nós, isso tem a ver com o nosso dia a dia como filho de Deus. Jesus falava: o filho só faz o que vê o pai fazer. Jesus tinha relacionamento, Jesus se relacionava. E nós, co-herdeiros com Cristo, nós precisamos seguir as pisaduras do Mestre. Amém? Então nós temos essa prática na nossa vida, porque a gente ora por tantas coisas, irmãos. A gente ora por tantas coisas, para que Jesus pague as nossas contas, para que o Senhor resolva os nossos problemas. Mas o que nós muitas vezes não percebemos é que esses problemas são frutos de nós não estarmos andando no centro da vontade de Deus para nós. A gente quer que Jesus venha consertando os nossos problemas, quando Jesus diz: não, filho, anda na minha vontade. Anda na minha vontade. Porque vão vir os ventos, as chuvas, os rios, as tempestades, mas você vai estar firmado. Sua casa vai estar firmada. Então aqui Paulo sugere isso para nós, que nós busquemos o centro da vontade, o conhecimento do centro da vontade de Deus. Pastor Luiz Emílio costuma dizer uma frase, que nós não desfrutamos daquilo que não entendemos. Quantos já ouviram ele falar sobre isso? Que aquilo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Então, irmãos, muitas vezes nós não desfrutamos do que verdadeiramente Jesus conquistou para nós, é porque nós não temos o entendimento, não temos o conhecimento daquilo que Jesus já fez. Amém? E aqui Paulo sugere isso. Desde o dia que ouvimos falar de vós, não cansamos, não cessamos de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas é importante dizer também que não há proveito nós temos o conhecimento da vontade de Deus para nós e não se render e não se adequar. Amém? Não há proveito algum se o Senhor revelar para nós o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer, se nós não nos adequarmos. Eu contei essa experiência quando ministramos em Paris a semana passada. Uma experiência que o Senhor falou muito forte no meu coração. Deus estava Deus estava no meu quarto adorando a Deus com essa canção. E aí eu comecei a conversar com Deus. Sua presença é real. Você conhece a música? Então canta aí comigo. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aleluia. Aqui neste lugar. Então adorarei. Vamos lá, juntos. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente assim. Estava com o meu violão adorando o
com essa canção no quarto. E quando veio essa parte, então me renderei, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Deus, eu me converti com 18 anos de idade. Eu tenho procurado guardar a minha vida diante do Senhor. Tenho procurado guardar o meu casamento, minha casa diante de Ti. E aí eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei assim, Deus, mas o que é de fato um homem se render ao Senhor? E eu me lembro que Deus trouxe na minha mente a cena de um filme, onde uma pessoa se rendia a outra. E naquela cena que veio na minha mente de uma pessoa se rendendo a outra, você sabe qual era a primeira coisa que a pessoa que estava se rendendo fazia? Alguém tem alguma sugestão? A primeira coisa que a pessoa que estava se rendendo fazia na cena do filme que Jesus me mostrou não era levantar as mãos. A primeira coisa que a pessoa fazia, ela jogava a sua arma fora. E em segundo lugar, ela levantava as mãos e dizia, eu me rendo. E aí eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer com isso. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou, filho, você muitas vezes, você vem diante de mim. E você até levanta as mãos, mas você não se desarma. Você até levanta as mãos dizendo que se rende, mas você não se desarma. Eu lembro que naquele quarto me deu um desespero. Eu falei, Deus, o que você está falando? Como assim? Ele falou, filho, a sua incredulidade, a sua religiosidade, os seus achismos, tudo isso são armas que impedem você de se render a mim de fato e de verdade. Se joga, se lança, se desarma. Eu sou Deus, nós cantamos aqui, faz o teu jeito, Senhor. Mas muitas vezes a gente canta isso, mas a gente não decide no nosso coração em realmente viver isso. E aí o Senhor falou, larga tudo, se desarma, se lança, levanta suas mãos de fato, mas desarmado, deixa eu fazer do meu jeito, da minha maneira. Então, irmãos, muitas vezes a gente se desarma. A gente vai jogando as armas grandes, né, as metralhadoras da vida, né, as pistolas. Mas você já viu que tem aquele filme que sempre tem uma arminha escondida na meia? Sempre tem uma arminha escondida, irmão. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar que existem homens e mulheres aqui que vão se render ao Senhor, que vão se render à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que vão entender que estar na vontade de Deus é o lugar mais seguro para nós, é o lugar propício para eu e você andarmos e vivermos no centro da vontade de Deus, porque essa era a oração de Paulo. Olha, eu não canso de orar por vós, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, sejam sábios e inteligentes, se rendam à vontade de Deus, porque os caminhos do Senhor não são como os nossos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então eu queria te dar um motivo de oração nesses dias, nesse tempo, nesse ano. Amém? Que nós possamos realmente orar por aquilo que importa. Que nós possamos realmente orar por aquilo que importa. E conhecermos a vontade de Deus para nós. Deus que nos ama acima de todas as coisas. Amém. Então, irmãos, como eu falei, é importante salientar que não há proveito se nós não buscarmos essa vontade e se adequarmos a ela. Não se adequar, continuar inerte, uma vida inerte, não faz sentido.
Amém? O pleno conhecimento da vontade de Deus e a adequação a essa vontade vai te levar a viver na plenitude de Deus para a sua vida. Amém. Vai te levar. E aí Paulo continua dizendo por que nós devemos orar. Orar para que a vontade, para que nós tenhamos o conhecimento da vontade de Deus e nos adequemos a ela. Paulo diz o motivo. Amém? Que é o versículo de número 10. Ele diz: em toda sabedoria e inteligência espiritual. Porque quando nós nos rendemos à vontade de Deus, para nós 4 coisas acontecem, irmãos. 4 coisas. A primeira coisa, o 10, volta para o 10. Para que possais viver de uma maneira digna diante do Senhor. Quando nós nos adequamos à vontade de Deus, nos rendemos à vontade de Deus, a primeira coisa, para que andeis dignamente diante do Senhor. Porque andar dignamente diante de homens é fácil, irmãos, porque a gente é bom em manter as aparências. Andar dignamente diante dos homens é só a gente pagar as nossas contas em dia, é só a gente ser legal, só a gente ser agradável, colocar uma máscara aqui, uma máscara ali, mas só Deus conhece o coração do homem. Mas aqui o Senhor está nos chamando para viver num lugar mais alto, andar dignamente diante do Senhor. Andar dignamente é alguém que é digno de confiança. E a gente precisa se perguntar: será que Deus pode confiar em nós? Será que Deus pode confiar riquezas nas nossas mãos? Será que Deus pode confiar, nos deixar famosos nesse mundo? Será que somos dignos de confiança? Aquele que anda no centro da vontade de Deus é digno de confiança. Amém? Então o Senhor nos chamou para este lugar. Procura apresentar-te diante do Senhor como um obreiro aprovado, e não tem do que se envergonhar. Então andar dignamente do Senhor é o primeiro ponto. Se nós andarmos no centro da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é andar dignamente diante do Senhor. A segunda coisa, agradando-lhe em tudo. Mas o que é tudo aqui em inglês? Hã? Não, mas o que significa tudo aqui? Tudo é tudo. Sabia que em japonês tudo também é tudo? Hebraico tudo é tudo. Português tudo é tudo. E aqui o Senhor está nos chamando, nos apresentando um caminho. Anda dignamente diante de mim. Me agrada em tudo. Porque aquele que anda no centro da vontade de Deus agrada o Senhor em tudo. Você está entendendo? Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero. Mateus capítulo 3 relata um caso, uma história verídica, que para mim é o maior exemplo de adoração na Bíblia. Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado por ele. E aí quando Jesus se apresenta para João, imagina, irmãos, João Batista sabia quem estava diante dele. O que vier após mim é maior que eu. Ele sabia quem era que estava diante dele. E quando Jesus falou assim: João, me batiza, João falou: não, mestre, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus olha para ele e fala: João, é necessário que se cumpra. Me batiza, consente agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. E quando Jesus é batizado, ele sai da água. Você conhece essa história?
duas coisas acontecem. Primeiro, o Espírito Santo se materializa em forma de uma pomba e desce sobre Jesus. E a segunda coisa, o céu se abre e se ouve uma grande voz: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Jesus agradava o Pai em tudo. Que se cumpra toda a justiça sobre a sua vida. Que se cumpra toda a palavra que foi profetizada da boca de Deus sobre a sua vida. Não tenha outro foco, não tenha outro motivo, senão viver para cumprir aquilo que o Senhor já escreveu no seu livro a seu respeito. Você está me entendendo? Amém. Então ali, irmãos, como eu falei, para mim é o maior exemplo de adoração na Bíblia. Porque era um homem que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomou a forma de servo e veio a este mundo para morrer numa cruz. E num dia de aflição, ele ora: Senhor, olha, está difícil. Suando sangue: Senhor, olha, está difícil. Pai, está difícil, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. E Jesus foi fiel, irmãos, até a morte. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso para mim é adoração. Não tem a ver com música. Tem a ver com uma vida rendida, prostrada. Uma vida que entendeu o motivo pelo qual ela veio a este mundo. E agora ela vai gastar a sua vida. Eu vou gastar a minha vida. Você vai gastar a sua vida para que se cumpra toda a palavra liberada da boca de Deus sobre nós. Então, se tem uma oração que eu faço para Deus, eu falo: Deus, não permita que eu desça a sepultura sem que eu toque todas as pessoas que o Senhor quer que eu toque. Não permita que eu desça a sepultura sem que eu pise em todas as nações da terra que o Senhor quer que eu pise. Porque eu quero viver para cumprir. Eu quero viver para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Para minha casa, a Laura vai viver para cumprir. Por quê? Porque eu vou deixar uma estrada asfaltada para ela viver para cumprir o que Jesus tem para ela. Você está me entendendo? Então Paulo dizia: olha, por favor, entendam, busque o conhecimento da vontade de Deus para vocês em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, para que vocês possam agradar o Senhor em tudo. Terceiro, para que vocês possam frutificar em toda boa obra. Quantos querem dar frutos para o Senhor? Frutos que permanecem. Eu estou falando de fruto, eu não estou falando de resultado. Eu estou falando de fruto. De pessoas que dão fruto na sua estação própria. Amém? A árvore não faz força para dar fruto. Ela simplesmente frutifica. Então o Senhor está nos chamando para que nós venhamos a dar fruto. Por quê? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Aleluia. Você está me entendendo? Você está me entendendo? E aí, irmãos, Paulo continua dizendo: olha, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, a primeira coisa, para que vocês possam agradar o Senhor em tudo, a segunda coisa, para que vocês possam frutificar em toda boa obra, a terceira coisa, e a quarta coisa é a mais magnífica de todas, para que vocês cresçam no conhecimento, aí não mais da vontade de Deus, mas aí sim no conhecimento de Deus. Porque são progressões, irmãos. Quando eu ando dignamente diante do Senhor, eu subo o primeiro degrau. Quando eu agrado o Senhor de tudo, subo o segundo degrau. Quando eu dou fruto em toda boa obra, o terceiro degrau. E o quarto degrau é crescendo no conhecimento de Deus. Todos os dias o Senhor vai se revelar a você de uma maneira nova. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós vivemos uma mesmice espiritual,
Nós temos que repensar que evangelho nós estamos vivendo. Porque a minha Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo andarão em novidade de vida. Então, se tudo que você vive é uma mesmice espiritual, não se reveja o evangelho que você tem vivido, porque aqueles que estão em Cristo andarão em novidade de vida. Deus é uma fonte inesgotável, irmão. Não importa se você está 15, 20, 30 anos na igreja, Deus tem algo novo para você hoje, porque Deus faz tudo novo de novo. Você está me entendendo? Então, irmãos, nessa noite, por favor, me entenda. Eu não vim aqui dizer para você que você está todo errado, vivendo todo errado, não. Eu só vim de Santa Catarina, Itajaí, Brasil, para dizer para você que Deus tem um lugar mais alto, ou mais profundo para a gente viver. Amém. Você está me entendendo? E aí a última coisa é ir crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, como diz Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas sabe qual é o problema dos dias de hoje? Mas por favor, isso não acontece aqui, não, isso acontece muito lá no Brasil. O problema é que como nós vamos conhecer a vontade de algo que a gente nem, de alguém que a gente nem conhece? Como conheceremos a vontade de alguém se a gente não conhece esse alguém? Conhece de ouvir falar. Sabe, muitas vezes quando a gente ministra conferência de adoração no Brasil, em algum lugar, é interessante porque também isso acontece com os músicos. Fica tranquilo, isso não acontece com vocês. Porque daí eu faço uma pegadinha ali com eles. Falo, gente, vocês conhecem esse versículo aqui? Os verdadeiros adoradores. E aí eles continuam, né? Adorarão ao Pai em Espírito e Verdade. Poxa, que legal, vocês conhecem. Mas o que é triste às vezes, ou na maioria das vezes, é que você vai perguntar para um músico desse onde está escrito isso na Bíblia. Muitos deles não sabem. Eles ouviram, gravaram na mente, no coração, gravaram na mente e replicam algo que muitas vezes nem sabe para quem Jesus falou aquilo, qual o contexto daquilo, onde está escrito aquilo. Isso é síndrome do povo do deserto, porque em Êxodo capítulo de número 5, a gente até usa esse termo, pastor, estou no deserto, irmãos. Deserto é lugar de festa. Êxodo 5, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para celebrar uma festa. Amém? E aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, olha, pede para o povo santificar, pede para o povo se preparar, porque eu vou vir. No terceiro dia, Moisés, eu vou vir e vou me apresentar ao povo, porque sempre foi a ideia de Deus se apresentar a nós, irmãos. Nunca foi a ideia de Deus ter um representante dele, não. Quando Jesus declarou está consumado naquela cruz, qual é a primeira coisa que aconteceu? O véu se rasgou de alto a baixo, porque não tem mais nenhuma separação. E aí Deus chama Moisés e fala, Moisés, olha, pede para o povo santificar, que eu vou vir, vou me apresentar ao povo. E aí você conhece a história. O povo chega no pé do monte e olha para o cume do monte, irmãos. Relâmpagos, trovões, fumaça, buzinas. Irmãos, naquela época não tinha gelo seco, naquela época não tinha jogos de luzes, era trovão mesmo. Não tinha gelo seco, fumaça artificial, era fumaça mesmo. Não tinha som não, esse som bonito que a gente viu, não, era buzina mesmo. Deus tinha preparado a festa para se apresentar ao povo. Aí o povo chama Moisés e fala assim, Moisés, olha, não subiremos para que não morramos. Esse é o problema. Muitas vezes a gente não quer conhecer o centro da vontade de Deus para nós, porque a gente não está disposto a largar aquilo que é as nossas vontades.
Muitas vezes a gente não quer conhecer, não busca conhecer a vontade de Deus para nós, porque a vontade de Deus para nós, prioritariamente, é que a gente morra. Porque somente aquele que perder a sua vida é o que vai achá-la. E aí o povo chama Moisés e fala: Moisés, nós não subiremos para que não morramos. Mas vamos fazer um acordo aqui, Moisés. Pastor, eu não posso ir na igreja. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Pastor, eu não tenho tempo para jejuar. Vamos fazer um acordo aqui? Jejua o Senhor. Ora o Senhor. E tudo que Deus falar para o Senhor fala para nós aqui no sábado à noite. Foi para isso que Jesus morreu, irmãos? Não. Jesus morreu para ser um por você. Amém? Um conosco. E aí, Paulo fala que o último estágio é crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, eu confesso para você que eu fico triste quando vou conversar com alguém que está 10, 15 anos na igreja. E aí tudo que ele tem para falar é que ele bebia e fumava, e se converteu e não fuma e não bebe mais. Tá, mas e aí? Quais as suas experiências com Deus? O que Deus tem falado com você? O que Deus tem compartilhado no seu coração a respeito da sua casa? A respeito lá no seu trabalho? Lá na faculdade? O que Deus tem comunicado para você nesses dias? Não, irmãos, não tem. Uma experiência de conversão, que bebia, fumava, e agora não bebe e não fuma mais. Irmãos, me perdoa, mas se o evangelho for só para isso, eu não creio nisso. Eu acredito no evangelho que é poder na vida das pessoas. Eu acredito no evangelho que pega alguém despreparado. Eu acredito no evangelho que pega alguém improvável e impulsiona ele para viver coisas grandes. Amém? Irmãos, deixa eu contar uma experiência para você aqui. E entenda, eu tenho consciência disso. Que as minhas experiências não vão mudar a sua vida. Mas talvez ela possa fazer você pensar assim: poxa, se Deus fez na vida desse Zé Mané aí, Deus pode fazer na minha também. Um dia eu trabalhava como representante comercial. E eu saí para trabalhar de carro. Um sol, irmãos, lá em Itajaí, um sol para cada um. E eu saí para trabalhar, eu era representante dentro do meu carro. Quando eu olhei no relógio, era 3 horas da tarde. E eu decidi no meu coração não trabalhar naquele dia. Eu falei: sabe uma coisa, não vou trabalhar não, vou para casa. E eu sei que dia era esse, porque esse dia era o meu aniversário, dia 30 de julho. E eu fui para casa, eu falei: Deus, eu não vou trabalhar hoje não, hoje eu vou passar a minha tarde com o Senhor. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto, me tranquei no meu quarto e fui buscar Deus. Falei: é o meu aniversário, eu quero passar a tarde com o Senhor. E no meio daquela oração, irmãos, eu me lembro que no momento eu me fiz como criança e eu falei para Deus assim: Deus, hoje é o meu aniversário, eu quero um presente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para perto do apartamento que eu morava, que era alugado, e eu falei assim: Senhor, o Senhor está vendo esse apartamento aqui? É alugado. Como eu sonho dar uma casa própria para minha esposa, mas eu não quero uma casa. Eu falei: Senhor, o Senhor está vendo o meu carro lá na garagem? Eu sou representante, estou o dia todo na estrada, preciso de um carro novo, mas eu não quero um carro. Eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não conheço. Eu quero que o Senhor me toque de uma maneira que eu ainda não provei. E era uma quarta-feira, eu ia ministrar um louvor naquela noite no Evan. E na minha cabeça, né, porque a gente vai conjecturando as coisas, é aquilo das arminhas, né? A gente vai se armando. E na minha cabeça eu pensei assim: ó, meu Deus, a hora que eu der o primeiro acorde no violão, Deus vai vir, ninguém vai ficar de pé. Vai vir aquela glória. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Irmãos, eu fiz o louvor, foi bom, mas não foi aquilo tudo que a gente imaginava e esperava.
Mas aí aparece o pregador da noite, um homem chamado Judá Bertelli, eu não sei se vocês conhecem. O pastor Judá, nos traduzido, ele é doido, mas Deus usa ele. Para vocês terem uma ideia, aquele culto de quarta-feira começou às 8 horas da noite e terminou 1h30 da manhã. Só que, irmãos, assim, um culto de 4, 5 horas no Levanta também não era algo assim, meu Deus, nunca vi isso. A gente já tinha vivido aquilo. Mas tudo bem. Perto das 2 da manhã eu tinha combinado de ir na casa do pastor Juscelio, fazer ali os amigos mais chegados, uns 10, 12 irmãos mais chegados da gente. E eu cheguei pro Juscelio e falei, ô Juca, cara, quase 2 horas, né? Vamos deixar para outro dia. Ele, não, vamos comemorar o seu aniversário, vamos lá para casa. E a gente foi. Então lá, ao redor da mesa, irmãos, quando nós íamos comer, toca uma buzina lá no portão da casa. Nós fomos ver quem era. Quem era? Era o Judá Bertelli. Eu não sei como ele descobriu que a gente estava lá e ele foi. Ô pastor, tudo bem? Entra, entrou tal, e daqui a pouco estamos ao redor da mesa de novo. E aí o pastor Juscelio fala assim, gente, vamos orar para a gente comer? É para comer. Vamos orar para comer? Já é 2h30 quase, irmão, passado. E quando o pastor Juscelio falou, vamos orar então, gente, o pastor Bertelli falou assim, para. Vamos dar lado para Jesus, ele falou. E nós nunca tínhamos ouvido essa expressão, dar lado aí, vaza. Aí nós, dar lado, pastor? Ele levantou, irmãos. Ele foi para fora da cozinha, para a porta da cozinha, que dava para fora da casa. E ele fez assim, entra meu rei. Irmãos, você pode chamar ele de louco, desvairado, maluco, mas Jesus entrou naquela cozinha. Jesus entrou naquela cozinha. E aí ele começou a orar pela pastora Luciana, esposa do pastor Juscelio. E ela caiu. Ficou ali caída, chorando. E aí ele começa a sussurrar. Ele diz assim, vamos comer, mas fica ligado, porque ele está aqui. Aí o pastor Juscelio olha para ele e fala, tá bom. Tá bom. Só vamos orar pelo Cris, porque ele fez aniversário. Então ele chegou perto de mim, começou a acariciar o meu rosto. E ele começou a dizer assim, filho meu, hoje você entrou no teu quarto. Você disse para mim que não queria uma casa. Você disse para mim que não queria um carro. Eu te ouvi. Eu te ouvi. E aquele homem começou a profetizar sobre mim. E deixa eu te dizer, estar aqui hoje é fruto dessa profecia. Ele começou a profetizar sobre mim. Ele falou, filho, eu vou te usar nas nações. Filho, você vai cansar de andar de avião. Filho, irmãos, palavras que eu tenho vivido hoje, profecias que eu tenho vivido hoje. E aí do nada, ele profetizando aqui, todo empolgado para mim, liberando palavras para mim. Daqui a pouco ele para, pastor Juscelio, o senhor tem leite aí? Aí ele falou, leite? Pastor, você tem leite? Tem. O senhor tem mel? Mel? Tem. Traz para mim. Nossa, aquele homem pegou 1 litro de leite e um pote de mel, despejou na minha cabeça e falou assim, filho, eu vou fazer de você uma terra que emana leite. Eu sei que essa experiência não vai mudar a sua vida, irmãos, mas eu sei uma coisa que pode mudar a sua vida. Sabe o que é? As suas experiências.
as suas experiências de querer conhecer um Deus que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita e quer te levar a viver essa vontade. Você está me entendendo? Então estar aqui hoje, irmãos, é fruto de um dia eu ter entrado no meu quarto e ter pedido: Senhor, irmãos, eu pago aluguel, eu pago aluguel até hoje. Ando num carro emprestado, por vídeo meu, mas eu te garanto que valeu a pena. Talvez se eu tivesse naquela tarde pedido uma casa, eu teria ganhado bastante. Talvez se eu tivesse pedido um carro novo naquela casa, naquele dia eu teria ganhado, mas eu te garanto que eu não me arrependo. Porque estar no centro da vontade de Deus, para mim, é a melhor coisa, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Você está me entendendo? Então, nessa noite, eu vim aqui para dizer que Deus tem uma vontade ao seu respeito. E faça como Jesus. Escolha viver a vontade. Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade, não. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe essa palavra no seu coração? Você entende o que está em jogo aqui, irmãos? Está em jogo você viver a plenitude de Deus para a sua vida. Eu não vou dizer que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, porque eu tenho e tenho muitos, mas eu tenho um foco, irmãos. Meus olhos estão em alguém. Meus olhos estão no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, porque é de lá que me vem o socorro. Amém. Então nessa noite eu queria te convidar a ter esse entendimento que Deus tem uma vontade para você, que Deus tem algo para você soberano, glorioso. Estar no centro da vontade de Deus é um lugar de segurança para nós. Às vezes a gente tem vivido coisas nos nossos dias, né? Eu falei um pouquinho sobre isso lá em Paris, porque a gente tem um versículo decorado na nossa mente, Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente costuma usar esse versículo principalmente nos momentos que as coisas estão dando erradas para nós, não é assim? Quando dá alguma coisa errada, não, mas amém, todas as coisas cooperam, irmãos, mas por favor, entenda que todas as coisas cooperam para o bem, sim, mas não é para todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem, sim, mas não é para todo mundo, não é uma palavra generalizada, não é para todos os crentes ou para todos os evangélicos, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o segundo, não é só amar a Deus, amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Por quê? Porque só anda segundo o propósito de Deus aquele que ama o Senhor. Porque amar não é um sentimento, irmãos. Se eu perguntar para você aqui quantos amam a Deus, todo mundo vai dizer eu amo, mas não é mandar beijinho para o céu. Amar a Deus é você entender João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui ama. Porque só quem tem os mandamentos e os guarda é aquele que vai andar segundo o propósito de Deus. Amém? Eu quero declarar que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, sim, porque você vai buscar a vontade de Deus para a sua vida, você vai se render a ela, e você vai viver a plenitude do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. De pé comigo. Fique de pé comigo. Eu quero orar com você, porque essa palavra, irmão, o Senhor me entregou um tempo atrás. Na pandemia, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra não tem a ver com um dia. Essa palavra tem a ver com todas as manhãs. Todas as manhãs da nossa vida, nós dissemos assim: Senhor, me permita conhecer a Tua vontade para mim nesse dia de hoje. Me permita cumprir a Tua vontade para o dia de hoje. Eu quero orar com você, porque eu também preciso estar nesse lugar. Cada dia, cada manhã. E eu quero orar por você.
Se você entende que essa palavra é para você, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos juntos adorar o Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Aleluia. Enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, através dessa canção, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e declarar essa palavra sobre a sua vida. Nunca foi sobre nós, irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você, inclusive a sua vida. Você é dele. Você foi comprado por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro. Não tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor quer fazer e está fazendo nesses dias. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo na Igreja das Nações. Não só na igreja brasileira, mas eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nas nações da terra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar essa palavra, o conhecimento da sua vontade, o conhecimento da sua vontade. Em nome de Jesus, nos permite viver isso, Senhor. Nos permita viver isso. Nos permita viver isso. Em nome de Jesus. Oramos para que o Teu Espírito Santo nos conduza a este lugar, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, o Teu Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas, inclusive te conhecer. Eu oro nessa noite para que o Teu Espírito que habita em nós nos dirija, nos conduza a este lugar, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos por esse lugar, nós ansiamos por conhecer a Tua vontade, nós ansiamos por andar, para cumprir, viver, para cumprir o que fora dito ao nosso respeito. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar isso sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso. O centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a este lugar. A este lugar. A este lugar, em nome de Jesus. Nós declaramos, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Vem. Nós declaramos, nós te amamos, eu só quero te amar, eu só quero ver tocar meu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face. Quero tocar meu coração. Porque Paulo, no final da sua carreira, no final da sua vida, ele pôde dizer assim: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé? Porque ele tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus para ele. Você sabe por que Jesus suportou a traição? Jesus suportou os espinhos, as chicotadas. Você sabe por que Jesus suportou a cruz? Porque ele tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus para ele. Isaías capítulo 53, versículo de número 11, a Bíblia diz assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus tinha o pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu oro nessa noite que lá no fim dos nossos dias a gente possa fazer a oração de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Jesus, eu vivi para cumprir. Eu vivi para cumprir a tua vontade sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu ministério. Eu vivi para cumprir. Amém? Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Jesus, obrigado por essa noite. Pai, a minha oração é que essa palavra seja como uma flecha que acerta o seu alvo. E ela dê muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um na vida dos meus irmãos. Deus, eu oro para que as nossas orações possam ser intencionais a respeito da tua vontade, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu oro para que as nossas orações sejam intencionais a respeito da sua vontade sobre as nossas vidas. Pai, que não tenha a ver com aquilo que nós achamos, com aquilo que queremos ou com aquilo que sonhamos, mas que possamos ser intencionais a respeito da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, andar na minha vontade, eu prefiro andar na sua. Andar nos meus sonhos, eu prefiro andar nos seus. Andar nos meus caminhos, eu prefiro andar nos teus caminhos. E eu quero abençoar os meus irmãos, para que eles vivam, para cumprir, para que eles andem nos seus caminhos, como diz Isaías 55, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, eu prometo que eu estou encerrando aqui. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então você já viu quantas vezes a gente aplica esse versículo errado? A gente está num culto de alegria, de celebração, e diz: a alegria do Senhor é nas mãos, mas a alegria não é nossa. É a alegria de quem? É a alegria de quem? Então não é a minha. Não é para eu estar alegre, é para Ele. Amém? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser um crente fortificado na rocha? Dê alegria para Ele. Você quer ser um crente que diz: olha, quanto mais você dá alegria para mim, mais eu fortaleço os seus passos. Quanto mais você dá prazer para mim, mais eu fortaleço os teus passos, mais eu fortaleço as tuas pernas. O problema é que nos dias de hoje a gente quer ser nós alegres e por isso nos tornamos crentes fracos. Mas se a gente verdadeiramente quer ser uma igreja gloriosa, nós precisamos mudar o nosso foco e o nosso entendimento e entender que a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu dou prazer e alegria a Ele, me rendendo à vontade dEle, eu ando fortalecido, eu ando na rocha, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, eu abençoe a sua vida, eu abençoe a sua casa, eu abençoe o seu ministério. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor vai contigo. Onde você colocar as suas mãos, como nós declaramos aqui, frutifique em toda boa obra. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A cada dia, o Senhor vai se revelar a você de uma maneira nova, de uma maneira sobrenatural, em nome de
Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Cristiano, que nos abençoou nessa noite com a sua presença, pela vida do pastor Rodrigo Barusco também, pela vida do pastor Lando, que nos presenteou também. Espírito Santo de Deus, somente o Senhor pode retribuir e galardoar a vida dos seus filhos. E nós te pedimos que o Senhor venha galardoá-los, que o Senhor venha principalmente presenteá-los com uma porção ainda maior, ainda mais poderosa de revelação do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós não temos ouro, prata e bronze, não temos nada que possa comparar ao que os Teus filhos merecem da Tua parte. Então nós te pedimos, Senhor, presentei eles com a Sua presença, presentei cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui neste lugar também, Senhor, com uma porção dobrada da Tua presença. Manifesta-te em nós e através de nós a cada dia, Senhor, para que o mundo, para que esta cidade seja impactada pelo amor do Senhor e que todos possam conhecer a Jesus como nós também o conhecemos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor, com toda sorte de bênçãos sobrenaturais, naturais, que haja abundância no Teu Espírito na vida de cada um, que haja abundância nos celeiros, que haja abundância na saúde, que haja abundância em todas as áreas da vida de cada um dos Teus filhos e filhas aqui neste lugar. Que a bênção do Senhor alcance não somente os pais, mas também os filhos desta casa também, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor os abençoe. Amém? Glória a Deus, que Deus é por nós. Ajuda Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.